E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O dólar começou a cair na segunda-feira, né? E hoje é quinta-feira. São 3 dias de queda. Quem é o presidente hoje? É o Alckmin. Ah, tá. É só para lembrar isso. Então, são sinais, entendeu? São sinais. Eu não queria levantar essa lebre, mas já, assim, são sinais. Como diria o outro presidente, tem que manter isso aí. Vamos ver. Mas né? o seguidor, teve uma pessoa que comentou aqui que, na verdade, não é o real que está subindo, e sim o dólar que está caindo. Então, no fim das tá caindo contas, contra não outras tem moedas. tanto a ver com o nosso governo em si. Não, tem coisas, como o Fábio falou, por exemplo, do arcabouço fiscal. Não é uma beleza de arcabouço, meu Deus, né? Palmas para Haddad, olha o que ele conseguiu fazer. Mas é melhor do que não ter regra nenhuma. Se você pega, por exemplo, isso aqui é um dado que eu vi o Mansueto, lá do BTG, colocar. Ele disse que de 97 a 2015, o gasto público federal ele cresceu 6% real, ou seja, era IPCA mais 6%. Com o teto de gasto antigo era só IPCA. Agora é o IPCA e mais uma margem de 0,6 a 2,5, né? Se eu não me engano. varia. Então pode crescer bastante? Pode, mas é menos do que a gente crescia lá atrás. Então pelo menos é alguma regra. Tem algum noticiário positivo, mas tem essa questão do dólar enfraquecendo no mundo inteiro. Só que esse é um movimento que eu também considero interessante, porque eu já comecei a receber dúvida no seguinte sentido. O cara que é empreendedor e tá com a corda no pescoço, né? Porque o custo de capital tá alto aqui no Brasil, ele falando, Bruno, o cara é inteligente, né? Mas não é só ele que tá vendo isso. Ele fala, Bruno, tive uma ideia aqui. Eu preciso de crédito. E aqui no Brasil, o crédito, pô, se eu for pegar, tá 20% ao ano. Lá fora, eu consigo pegar por 7%. Sendo que, cara, o dólar vai acabar. A China vai assumir liderança mundial, daqui a pouco o dólar tá mais barato. Então, olha a minha cabeça, Bruno. Ao invés de pegar crédito aqui, eu pego crédito lá fora, com juros menores, com esse dólar em 5%, e quando eu for pagar daqui a alguns anos, o dólar pode estar em 4%. O problema é ter que combinar com o mundo esse movimento, né? Exatamente. Porque se todo mundo faz esse mesmo movimento, pegando dívida em dólar, e a maior parte das dívidas no mundo, elas são em dólar, dívida de negócio, o que vai acontecer é que na hora de pagar vai precisar de dólar, então vai ter demanda futura por dólares. Até aqui no Brasil a gente vê esse fluxo, tem muita dívida em dólar, e quando o pessoal fala de yuan, tá tendo mais protagonismo, saiu matéria falando que é a segunda moeda que a gente tem reserva no Banco Central. E o que ocupa é a lead, né? Aquela parte principal da matéria. Mas quando você vai ler a matéria, eles colocam lá as reservas que a gente tem. 80% é dólar. O yuan, ele passou o euro, que era a segunda. É 5%. Então, falta muito ainda para a gente ver o dólar realmente ameaçado pelo yuan. Pode ser que aconteça no futuro? Pode ser. Pode ser que ele tome o papel do dólar como moeda mundial. Acho que daqui a muito tempo isso pode vir a acontecer. Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Tá? Porque é complicado você ter uma moeda de um país tão fechado quanto a China, assim, sendo usada no mundo inteiro. Mas mesmo se isso acontecer, vamos pegar a Inglaterra, da Libra. A Libra, antes do dólar, era moeda mundial. O valor da Libra hoje, em comparação ao real, é muito mais alto. Então, isso não seria um motivo para deixar de investir lá fora. E aí, já entrando numa próxima pergunta. O pessoal que entende a necessidade de investir lá fora. Qual vocês acham que é o caminho adequado para isso? Porque aqui a B3 lançou os BDRs, que é uma forma de ter exposição indireta. Você tem ETFs também aqui no Brasil, como o IVVB11, que dá uma exposição indireta. E tem a exposição direta lá fora. Qual, na opinião de vocês, é aquela que é mais interessante? Eu acho que todo mundo na vida já foi numa festa, numa balada e sem querer tomou um uísque paraguaio, né? Quando você toma um uísque paraguaio, na hora ele cai bem, você fica felizão, curte a festa, mas uma hora uma ressaca bate. O que adianta você querer dolarizar o seu patrimônio continuando correndo todos os riscos que você está correndo de fronteira, de governo e de tudo mais? O BDR, ele funciona para quem quer fazer um trade, uma coisa rápida. Você está querendo especular em alguma coisa. Para montar uma carteira de longo prazo, você vai ficar preso em tudo aquilo que você quer evitar. Risco país, risco fronteira, risco de moeda, e você está no ativo. Ele é eficiente para quem quer tradar o BDR. Para você preservar o seu patrimônio em moeda forte, o BDR não serve. Inclusive, ele é muito mais caro, os ETFs aqui são absurdamente mais caros, para fazer a mesma função que você faz hoje pelo seu aplicativo. Abre sua conta, entra lá, compra dólares normalmente, é tudo registrado no Banco Central, porque eu acho que o grande gatilho disso, e o Joe pode falar melhor do que eu, porque ele está desse lado e vê, é que o pessoal, a gente cresceu com aquela história, ter dólar lá fora é coisa de Gente criminoso. rica. Não, nem de gente Não, rica, offshore. é offshore, é coisa de sim, político bandido. Tava lavando dinheiro. Lavando É dinheiro. ilegal.
Então, eles não entendem. Não, o câmbio sai pelo Banco Central, está tudo registrado, os seus dólares estão seguros numa conta lá fora, e aí você tem um oceano de instrumentos para investir, onde, no mínimo, você já tirou o risco Brasil do seu dinheiro, que é isso que você está buscando quando você investe em dólar. Tirar o risco país, diversificar. Todos os anos, a humanidade lutou várias batalhas no mercado financeiro. Altas de juros, bancos quebrando, pirâmides financeiras e, principalmente, a falta de conhecimento sobre esse mundo. Sempre houve alguma razão para lutar, mas todas as guerras têm algo em comum. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Essa é a função da FinClass: observar o que está acontecendo ao redor do mundo e utilizar todos os seus recursos e professores para orientar os brasileiros contra a ignorância financeira. Soldados, eu sei que a batalha está árdua, mas estamos quase conseguindo vencer e não podemos desistir. Capitão, e o que faremos para encerrar essa guerra? Soldado, no dia 24 de abril nós faremos um ataque definitivo e convocaremos para isso a melhor tropa. Thiago Nigro, maior influenciador de finanças do Brasil e cofundador da FinClass, mas também Cris Junqueira, Morgan Housel, Howard Marks, Yuval Harari e nossa arma secreta, Bruno Perini. O Ás do Conhecimento, o leonino mais sexy do Brasil. Ele mesmo, soldado Kaique. Aliás, Cabo Kaique, você acaba de ser promovido. Um homem da sua perspicácia tem que subir na hierarquia da instituição. E para isso, a gente vai também com força total, dando 50% de desconto no segundo aniversário da FinClass, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, mais 7 bônus, e um deles é a participação no maior evento presencial de finanças do Brasil que nós faremos no segundo semestre. Capitão, e o que é preciso para fazer parte dessa missão? Soldado, se você quiser participar, basta tocar no link abaixo, se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp e aguardar o dia 24. Conto com você.